Rádio GV Gospel. Do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece o seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares para todo mundo. A paz do Senhor, que bom, né? Estamos de volta aí, mais uma edição da Boa Palavra. Hoje são 22 de junho de 2021. O pastor Fábio chegou aí, chegou cedo. Enquanto a turma vai chegando aí, a gente vai conversando. Hoje é terça-feira, é dia de orando com o pastor. Turma da igreja aí, fica atenta, a liderança principalmente. Deus possa abençoar poderosamente a todos. Então, fique firme aí, fique a posto, fique atento. Precisamos de orar, precisamos de buscar o Senhor. É isso, a Rosângela também. Espero que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não seja tão frio, né? Aqui tá fazendo friozinho, o tempo aqui tá muito bom, o clima tá agradável, né? Lá fora tá bem mais fresco. Tivemos um final de semana mais frio também, mas Deus tem abençoado, Deus abençoou poderosamente. E vamos aí dando curso, orando, né? A gente está aí aprendendo a lidar com essa questão da pandemia. O Rio está frio, né, Rosângela? E lutando, pessoas aí sendo acometidas pelo vírus ainda, lutando, mas Deus tem abençoado. Deus tem curado muitas pessoas, né? Tem abençoado com a graça da saúde para muita gente. Isso é bom, isso é muito bom. Mas vamos lutando aí, vamos vencendo, estamos juntos aí, com o mesmo propósito de louvar e adorar o Senhor. Irmãos, falando sobre a oração, lembrando aí que nossa maratona continua acontecendo, né? Gente de fora aí participando, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos. Eu estou vendo a Flávia aí também, vão chegando, enquanto a turma vai chegando aí, a gente vai conversando. E vamos, com certeza, adorando, louvando, bendizendo ao Senhor, falando de Jesus, propagando a palavra de Deus, né? Que o Espírito Santo possa fortalecer a sua igreja. Estamos aí preparando para a volta do Senhor Jesus, né? Sei que essa expectação da volta do Senhor, né, tem enchido os nossos corações, tem fortalecido as nossas mentes, né? Graças a Deus, aos poucos pregadores voltaram a falar sobre a volta de Cristo. Uma das coisas positivas nessa questão da pandemia, parece que Deus deu uma despertada na igreja assim, porque está todo mundo calado, está todo mundo quieto, né? E a igreja foi instituída aqui no mundo, Jesus veio, instituiu a igreja, mas aqui não é o lugar da igreja, não é o nosso lugar, nós temos que ficar aqui, certo? No futuro, esperamos não muito distante, nós voltaremos para casa, somos peregrinos aqui, estamos aqui só por um pouco de tempo, mas nós vamos voltar para casa. E que os crentes, né, voltem a focar nisso, né? Muita gente está aí só projetos, só para esse plano de vida, né? E o nosso negócio ainda é a vida eterna, né? Fomos salvos, fomos eleitos, fomos escolhidos para isso, né? E adorar a Deus, buscar a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouquinho na palavra, né? Vamos à nossa mensagem musical de hoje, para a gente
né? E aí, regando o coração com a oração, com o louvor, e depois então ministrar para a ministração da palavra. Vamos refletir juntos na palavra do Senhor. Amém? Vamos à nossa mensagem musical de hoje. Ô Severina, que bom. Arlete, Pai do Senhor para a turma aí. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Comunhão. Comunhão com o Senhor, né, gente? O Espírito Santo, ele foi dado a nós, foi dado à igreja para que a nossa jornada, a nossa caminhada aqui não fosse por nossa conta, fosse por conta do nosso próprio Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 5, só os versos 23 e 24, mas você manter sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai comentar versículos paralelos aqui, tá bom?
Severina, Jussiele, né? A Maria Ribeiro, a turma está toda aí. Que Deus abençoe poderosamente a todos. Obrigado aí pela participação, pelo apoio. Um abraço também à turma da Rádio EV Gospel aí, tá bom? Não sei como é que tá o som aí, porque mudou a mesa aqui, mudou as aparelhagens aqui. Eu não sei como é que tá funcionando ainda, né? Nós teremos ainda as outras modificações aqui, tá certo? E então eu tô ainda, não tenho como eu saber ainda como que o som tá chegando aí para você, mas espero que esteja tudo bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu vou ler só os versos 23 e 24, mas você mantenha sua Bíblia aberta aí, por favor, tá bom? Isso, tá ótimo, pastor, obrigado. Alguém da Rádio EV Gospel também manifesta aí, porque não dá para saber não, tá? Não sei como é que tá chegando para vocês aí, tá ótimo, né, Flavinha? Isso. Acharam aí 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Gente, esse versículo, eu quero comentar esse versículo de uma forma diferente hoje, que a gente tem costume de comentar. Mas antes eu quero fazer aqui uma consideração, a partir do versículo 12. E Rosane, tá bom o som aí? O apóstolo Paulo, a minha forma de entender, o apóstolo Paulo estava dando uma injeção poderosa de ânimo à igreja de Tessalônica. Tudo indica que eles estavam vivendo uma crise espiritual. Não tem crise na igreja hoje não. Eu não sei que nome dá não, mas tem um negócio aí que precisa mudar. Um negócio que precisa chegar no lugar. Espiritualmente a igreja precisa, né? Não é ao ponto de a igreja precisa de uma reforma, né? Nesse sentido não. Acho que o que está precisando é a igreja, ou no conjunto a igreja, mas cada crente ter a consciência, certo? Ter a consciência de que a nossa vida pertence a Deus. Eu acho que esse é o objetivo essencial, o objetivo fundamental da igreja. Que cada um de nós tenhamos esse entendimento. Nós fomos comprados. E às vezes a nossa negligência, a nossa forma de negligenciar essa realidade, essa verdade, deixa a gente também encrencado, né? Com a vida física, com a vida social, com a vida familiar. O negócio embola. E pelo que a gente vê aqui, a partir do versículo 12 até o versículo 22, olha o que Paulo diz. Chamando a igreja a reconhecer os que trabalham, né, os pastores que presidem, os que ministram, os que admoestam, né? Versos 12 e 13, fala, tem que respeitar, tem que amar essa gente. Quando Deus levanta um homem, uma mulher de Deus, né, quando Deus levanta alguém na liderança da igreja, essa pessoa tem que ser reconhecida, tem que ser considerada, essa pessoa tem que ser tratada com grande estima, como o termo que ele usou aqui no verso 13, né? Porque essa gente, todo obreiro, toda pessoa que Deus levanta, que Deus elege e levanta para trabalhar, né, na liderança do povo, é lógico que a manifestação da graça de Deus sobre a vida da pessoa é excelente, mas ela precisa do reconhecimento. Nós, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários, evangelistas, essa turma toda aí precisa do reconhecimento. Precisamos das orações da igreja, precisamos da atenção, precisamos do apoio, até para que a gente... Porque, olha bem, o que acontece com os obreiros? O obreiro começa a cuidar do reino de Deus, mas ele tem família. Geralmente o obreiro tem família.
E tem igreja, tem gente na igreja que faz questão de perseguir a família do pastor, do presbítero, não gosta da família dos obreiros, né? Teve uma época aí nós tomamos um prejuízo danado, filhos de pastores estão no mundo, presos, né? A minha irmã trabalhou como enfermeira na penitenciária aqui, de menores, a grande quantidade de filhos de presbíteros e pastores, né? Vivendo aí na criminalidade. Isso porque os pais não tiveram tempo. Na Bíblia também registra isso. Pais que não investiram tanto na igreja que deixaram de investir na família. E às vezes a igreja ainda de cima, de pau em cima da família dos obreiros. Ah, filho de pastor não presta, filho de presbítero é rebelde, os piores filhos. Uma criança que nasceu, cresce na igreja. É que filho de pastor não presta, que todo filho de obreiro é perdido, não sei o quê. Marginal dentro da igreja, por assim dizer. A pessoa, entenderam? Então Paulo falou, não faz isso não. Trata essa gente com grande estima. Não é fácil ser pastor, não é fácil ser presbítero. Ser diácono, diaconisa, muito menos. Ser líder de qualquer coisa na igreja. É a obra de Deus, é o reino de Deus. Aí ele fala assim, roga os irmãos que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Já notou que a gente tem dificuldade com essas coisas? O irmão que está dando problema na igreja, a gente quer ficar livre dele logo. Às vezes nós, obreiros, temos isso. Né? A pessoa está fraca, a gente não coitadinho, coitadinho. Isso não é compaixão. Dó não é um sentimento divino, é um sentimento maligno. Ah, eu tô com dó, tô morrendo, tô com pena de fulano. Quem tem pena e tem dó, que é a mesma coisa, não faz. Quem tem compaixão e misericórdia, vai fazer alguma coisa para ajudar aquele que precisa. É bem diferente a situação. Ninguém dê a outro, verso 15, mal por mal, mas seguiu bem. Tanto uns para com os outros, para com todos. Gente, é fazer o bem, é tentar ajudar as pessoas, é tentar ser agradável, ser cortês, ser polido, né? Ser polido com as pessoas, né? Negócio de má resposta, de tratar as pessoas entre os dentes. Isso, nós estamos no século XXI, terceiro milênio depois de Cristo. Hoje todo mundo, né, já tem aí um QI mais desenvolvido, uma mentalidade mais aberta. E principalmente na igreja, meu Deus, essa rivalidade, a obra de Deus, o reino de Deus, tudo é de Deus. E às vezes essas picuinhas, essas coisinhas que acabam até por perturbar a igreja. Então aqui está falando, olha, não pague, porque o outro te fez mal, faz o bem para ele assim mesmo. Não considere isso não. Nós temos a vida já é curta e nós temos muito pouco tempo de vida aqui neste plano de vida que nós estamos vivendo, esse sistema agora que estamos vivendo, muito pouco tempo. Então não desperdice seu tempo com coisas fúteis e banais dessa vida não faz isso não. Aí ele continua, regozijai-vos sempre, né? Seja alegre, seja para cima, seja espontâneo. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade. Para de murmurar, para de reclamar, para com esse negócio, né? Porque essa é a vontade de Cristo Jesus na sua vida. Agora, versos 19, 20, 21, 22, aqui o negócio nos chama a responsabilidade, né? Não extingais o Espírito, não tente viver sem o Espírito Santo. Não tem jeito de ser crente sem o poder do Espírito Santo. Não tente isso, não é inteligente. Não é inteligente você querer. Hoje, o espírito do mundo hoje, o espírito de Cristo principalmente, é colocar em nós o espírito de autonomia. Precisa de pastor, não precisa de aprender, não precisa de estudo bíblico, não precisa de escola dominical, não precisa de ir na igreja, eu posso ser crente em casa. Meu irmão, não é assim que funciona não. Não é assim que Deus propôs para nós não. Deus não instituiu a igreja. Sobre esta igreja edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Não estou falando da igreja de denominação só. Da igreja de denominação também. Né? Ah, não sei porque está de igreja. Eu sei porque está de igreja. Né? Esse tanto de denominação que o pessoal quer falar não é a igreja. Stand de denominação. Por que stand de denominação? Os crentes são divididos. Porque tem assembleia, tem batista, tem não sei mais o quê, tem chama de avivamento. Gente, a minha família é Dias. A família do pastor Fábio é Souza. A família da Arlete é Santos. A família da Rosângela é Félix. Mas todos nós somos famílias.
E primeiro, eu sempre entendi isso. Porque não sei para quê, tinha que ser uma igreja só. Não tem como. Cultura diferente, pensamentos diferentes, administração diferentes. Não tinha como ter uma igreja só, não. A igreja de Corinto era uma, a igreja de Éfeso era uma. A igreja nasceu assim, com nomes diferentes. Olha aí, 7 igrejas da Ásia. Mas era uma igreja só. Nós somos uma igreja só. Se juntar a Assembleia, Chama do Avivamento, Metodista, Presbiteriano, ainda que a teologia pode ter diferenças teológicas, que é comum, normal, isso não muda nada. Mas o fundamento nosso é um só, é Cristo. Cristo foi dado pelo Pai para morrer no nosso lugar, para nos redimir. Esta é a essência da palavra. Nossa Bíblia é uma só. Ela não tem nem os livros apócrifos, como tem a Igreja Católica. Não tem. Por que não tem? Porque nós entendemos pelo Espírito Santo que os canonizados são esses 66 livros e não 71, os outros 6 livros, né? Os outros 7 livros que tem a mais. Não. A mensagem de Deus, a glória de Deus é manifestada a nós por meio destes 66 livros. Então nós somos uma igreja só. Por que placa? Porque a administração do nível cultural e social da presbiteriana é diferente da Chama do Avivamento, é diferente da Assembleia de Deus. Isso muda o quê? Nada. Nós seremos arrebatados. Ou como Chama do Avivamento, ou como Assembleia de Deus, ou como Batista, ou tem outras denominações que eu não me lembro agora, que não dá para memorizar agora. Meu irmão, nós somos o povo. O que importa é passar pelo Calvário e ser justificado. O que salva não é a placa. A placa é simplesmente um abrigo, um aprisco, um abrigo. O Senhor nos abrigou na Assembleia, na Chamas, na Batista. Somos abrigados, arrebanhados nestes grupos menores, mas a igreja ela é uma só. A igreja do Senhor é uma só. Então, e outra, nós temos o mesmo Espírito, o mesmo batismo, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, o mesmo Redentor. Isso não muda nada. Não desprezeis as profecias, nos dois sentidos. A profecia, que é a palavra de Deus, como diz o pastor Dinho, a profecia maior que é a Bíblia, que é a palavra, que é a pregação da palavra, que é a escola dominical, que é profecia, que o estudo bíblico também na sua igreja, que é profecia, que é profética, e a profecia como dom também. Não despreze, não. Não é? A profecia para consolar, para edificar, para confortar. Precisamos da mensagem profética todos os dias, o tempo todo. Examinai tudo, retende o que é o bem, cuidado com tudo que se fala hoje. Tem muita coisa que fala em nome de Deus, que não é Deus que está falando, é o próprio diabo que está falando, o anticristo. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então agora chegou onde nós queremos, verso 23 e 24, e eu gostaria que eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. O verso 23 a gente tem uma confusão de interpretação dele aqui, que é muito simples de confundir realmente. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, ponto e vírgula. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Vamos entender esses dois versículos? Vamos juntos? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Eu disse na quinta-feira passada, aqui, o seguinte, que não se confunde santificação com ser santo. Todo pecador que passou pelo Calvário e foi justificado, ele é santo. Santo, o que significa a palavra santo? Que tem o mesmo valor da palavra nazir do Velho Testamento. De consagrado, de separado, reservado. Nós somos propriedades peculiares de Deus. Então todo crente é santo. Todo crente verdadeiramente convertido, com certeza de salvação, é santo. Agora, o que é a santificação? Santificação é um processo que acontece de duas formas. Ele aconteceu, ou melhor, ele acontece mesmo. Imediatamente no momento que nós convertemos,
somos levados no Calvário, somos justificados, ele acontece no nosso espírito, e o nosso espírito é imediatamente santificado. Ele torna santa, a santificação no espírito, ele é completo. O nosso espírito está pronto para o arrebatamento. Como o nosso corpo e a nossa alma dirige, governa o nosso corpo, e o nosso corpo ainda não foi transformado em um corpo incorruptível, esperando a redenção do corpo no arrebatamento, ficou uma parte da nossa vida que é o coração, que são as vontades e as emoções, que ainda continua com a natureza antiga, com as tendências antigas. Jesus falou sobre isso dizendo o seguinte: é no coração do crente que habita os adultérios e tal. É por isso que o crente, se ele não se encher do Espírito, ele peca. Todo crente que não busca o Espírito Santo, ele acaba se entregando ao pecado. Todo crente que não se entrega ao Espírito Santo, ele acaba pecando, caindo em pecado, né? Por isso o termo carnal. Paulo falou isso na carta, capítulo 5 da carta aos Gálatas, exatamente sobre isso. Para você saber se você é dirigido pelo Espírito ou pela carne. A obra do Espírito é A obra da carne é isso, e ela tende para a morte. A obra do Espírito é isso, e dá a vida eterna. Pende para a vida eterna, pende para a vida eterna. E aí, então, é o seguinte, olha bem. E o Deus de paz nos santifica em tudo. Então, a santificação é a presença de Deus. É Deus agindo em nós, é Deus atuando em nós. Aqui cai por terra a ideia, porque eu vou me santificar. Você não vai se santificar. Ninguém consegue se santificar. É o Deus de paz que vos santifica, porque a santidade está nele. Então, para que a santificação aconteça em mim, é necessário que o Espírito Santo que mora em mim esteja operando esta santificação. Eu preciso da presença de Deus constante na minha vida. Eu preciso nós precisamos da atuação da presença de Deus constante em nós. Porque senão eu me torno um crente carnal. Não considere os seus atos, as suas atitudes, como a motivação da sua santificação, porque não é. O que motiva a nossa santificação, esse processo, o que faz esse processo? Jesus falou o que em Mateus 16, parece 18, né? Eu edifico a igreja, eu santifico. Ele constrói a igreja, ele construiu a igreja, ele instituiu a igreja, e agora ele está santificando a igreja. São dois processos, um gradativo e o outro imediato. Gradativo, paulatinamente, nós estamos no processo da santificação. O espírito já, mas o coração, a vontade, as emoções, ela está sendo transformada. Por isso que não podemos desprezar as profecias. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então nós estamos sendo edificados. Um crente que há 5 anos atrás ele era um crente maldizente, era um crente que ainda... Quem é que liberta? O Filho liberta. Se o Filho libertar, eu estarei livre. Então o processo de santificação, a nossa libertação, ela é gradativa. Por isso tem coisas na sua vida que é uma luta terrível para você se livrar. Tem hábitos, tem costumes ruins na vida do crente que para ele se livrar é uma luta. Tem uns que tem o mesmo defeito, é liberto mais rápido, tem outros que é o processo. Isso tudo é operação de Deus por meio da palavra. Por meio da palavra. Ah, pastor, então eu vou ler a Bíblia e me santificar a minha vida. Espera um pouquinho. Vamos colocar na ordem correta? Ah, pastor, eu vou para o monte, eu vou orar para santificar a minha vida. Vamos colocar na correta? Inclusive, eu tinha o hábito, já mudei algum tempo na igreja aqui, o jejum do primeiro domingo na igreja, eu chamava de dia da consagração. Eu falei, não. Vamos consagrar a Deus o dia em jejum. Aí eu vou consagrar um jejum a Deus. Não é. Não é. Como jejuar não é ficar sem comer, não é abstinência de comida. Se você ficar sem comer,
Você não está jejuando apenas. Para eu estar jejuando, sim, eu preciso ficar sem comer também. Mas o ponto primordial do jejum é a presença de Deus. Eu não posso estar envolvido com outra coisa. Tem que ser um momento de entrega total. Tem por isso que eu jejuo, minha vida não muda. Pera um pouquinho. Você está jejuar, você acha que ficar sem comer e estar jejuando? Ou você vai fazer endoscopia, o médico vai ficar de 12 para 15 horas sem comer. E você não recebe o Espírito Santo porque o médico mandou você ficar sem comer para fazer endoscopia no dia seguinte. E não é. Não é eu ficar sem comer que santifica. É a presença de Deus mais o sacrifício que nem santifica também não. É que te aproxima de Deus. Que te une ao Deus santificador. Porque a ideia é, Deus está aqui e eu estou aqui. Quanto mais junto de Deus eu estiver, mais próximo, mais o poder santificador de Deus vai envolver a minha vida. Esta é a verdade. Essa é a realidade. Tem crente que fica sem comer e acha, agora eu tô cheio. Tá cheio de quê? Cheio de fome. O Deus de paz vos santifique em tudo. Porque eu sou bom crente porque eu recebi da minha mãe, né? O caráter, porque eu tenho caráter. Caráter da sua mãe e do seu pai. Aqui não está falando isso não. Está falando aqui é do caráter de Cristo, é do fruto do Espírito. Caráter de pai e mãe não santifica a vida de ninguém, não. Caráter de pai e mãe é muito bom se o pai e a mãe foram bons caráteres para a vida social. Às vezes nem para a vida familiar o caráter do pai e da mãe dá certo. Porque às vezes aquele pai que, né? Porque quem manda aqui sou eu sou o homem da casa e que eu falo é lei, ninguém pode falar nada porque só eu que falo. Se esse é o caráter que você recebeu do seu pai, biblicamente não é o caráter de um pai de família. Eu estou só dando um exemplo aqui, isso aqui é hipoteticamente, tá? Estou julgando ninguém, cada um faz a sua família de jeito que tem. Importante na sua família é Cristo, eu estou só dando um exemplo. Não é? Dependendo do caráter que você recebeu da sua mãe, vai atrapalhar a sua crença. Agora, o caráter que você recebeu, o caráter aqui, o que vale é o de Cristo. O caráter de pai e mãe, caráter familiar, se for bom, é para a vida social. Nem para comunhão entre pessoas não serve. Porque às vezes, eu, por exemplo, vi numa família que todo mundo é bravo. Que negócio todo. Nem para comunhão. Que nós vemos aqui, está aqui em Hebreus 12, 14, eu li agora há pouco. Seguir a paz com todos e a santificação. Aqui no texto nós lemos aqui anteriormente, né? Lemos aqui anteriormente, para ter ninguém dê mal por mal. Na minha família, que é uma família de todo mundo, né? Socialmente procura ter bom caráter, mas na minha família, se você fizer mal para alguém, fica com raiva e você pode tornar um inimigo eterno. Naturalmente, hoje não é mais assim. Tem muita gente da minha família já nos pés do Senhor. Então não é o caráter de pai e mãe, não. É o Deus que santifica, é o caráter dele que nós precisamos para entrar nos céus. É no caráter de Deus, de Cristo, que nós precisamos para andar nesse plano de vida. É o caráter de Cristo que nós precisamos para sermos verdadeiros adoradores. A mulher samaritana falou, Senhor, é o jeito de Jerusalém ou é o jeito de Samaria? Não é o jeito, né? Nem o jeito de Samaria, nem o jeito de Jerusalém. É em espírito e em verdade. Adoradores de Deus vivem no espírito de Deus. São guiados pelo Espírito. Porque se o caráter do pai e minha mãe me ajuda a entrar nos céus, eu não preciso de Jesus. Essa ideia é descabida, essa ideia não é bíblica. O jovem rico que procurou Jesus, por exemplo, qual foi o problema dele? Caráter do meu pai e da minha mãe. Qual o caráter do meu pai e minha mãe? Olha, desde criança que eu conheço aí os mandamentos. Conhece? Então vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele confiou no caráter do pai e da mãe, cadê? Nada precisou para a salvação, não serviu. Ele falou, te falta. O caráter de sua mãe, do pai e sua mãe está muito bonzinho, muito certinho, bonitinho. Parabéns. Socialmente você está correto. Agora eu preciso do caráter, o meu caráter, o caráter de Cristo. Quer salvação mesmo? Você quer saber como é que faz ser salvo? Eu. Vai, vem tudo que tem e me segue. Aí o camarada não pôde. Quer dizer, o caráter da pai e da mãe não ajudou nada. Não ajuda, não resolve. Para a vida espiritual, não. É o Deus de paz que nos santifica em tudo.
Olha a conjunção aqui, em tudo. Em tudo. No seu caráter, na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida. Marido que diz estar cheio do Espírito Santo, mas grita com a esposa. Esposa que diz ser uma serva de Deus, grita com o marido. Filhos que diz ser crente em Jesus Cristo, mas não obedece aos pais. Não, em tudo. Empregado, crente, funcionário de empresa, fica mocegando, né? Lendo a Bíblia no banheiro na hora do serviço, quando deveria estar produzindo mais que todo mundo, né? Chegando atrasado no serviço, como chega atrasado na igreja também. Meu Deus dos céus. Cadê a santificação de Deus na minha vida? Cadê a santificação de Cadê essa santidade de Deus manifestando na minha vida, nos meus atos, no meu coração? Cadê a glória de Deus se manifestando? Porque é por meio da santificação, a santificação é um instrumento. É um canal onde a glória de Deus se manifesta na minha vida e na sua. Cadê? Dentro de casa, fora de casa, né? No lugar onde você anda, na rua, nos seus negócios, cadê? Cadê a manifestação dessa santificação de Deus na sua vida? Dessa santidade de Deus na sua vida, na minha vida? Irmãos, temos que preocupar com isso. Temos que preocupar com isso. Se eu trato a minha esposa com brutalidade, ela não vai confiar no Deus. Ela não vai crer no Deus. Ela não vai crer que eu tenho realmente uma comunhão com Deus. O único caso que nós vimos Jesus brigando e dando pancada foi com os ímpios, com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com aqueles que estavam resistindo, confrontando, indo contra o projeto de salvação na vida do pecador. Porque eram filhos das trevas, eram filhos do diabo. Agora o seu marido, mesmo que não seja crente, ele é alvo de salvação no seu coração. Ah, não sei porque meu marido vai para a igreja. Você briga com ele, você xinga ele, não tem compromisso com ele. Não é? Não tem compromisso não dá atenção a ele, não tem tempo para ele. A sua esposa, não, mas minha esposa não é crente, até hoje não é crente. Até o jeito de pregar para o marido e para a esposa é diferente. É mais com a vida do que com a palavra. O jeito de pregar para alguém, para um filho dentro de casa, às vezes o pai prega para o filho, mas xinga o filho na hora da raiva, grita com o filho. Cadê a santificação? Será que será que nós estamos mesmo no processo da santificação? Será que a santidade de Deus está mesmo manifestando na minha vida? E na igreja, será que a santidade mesmo? Eu estou chateado com a irmã, porque a irmã falou de mim. Olha, a irmã falou porque ela precisa de você. Sabe o que a irmã falou? Sabe que alguém fala mal da gente? Porque está precisando da nossa ajuda, da nossa oração. Mas se o Deus que santifica tudo não estiver santificando o meu coração, eu vou ficar com raiva da pessoa e vou querer vê-la morta, dependendo da situação. Eu vou querer que ela saia da igreja. Tem gente que faz questão de fazer força que o outro saia da igreja, porque ele não quer ver aquela pessoa mais. E o Deus da santificação ficou aonde? Deus está santificando o que na minha vida? É sério, irmãos. Nós temos que pensar nisso. Nós precisamos de Deus. Santificação é a presença de Deus, mas esta presença ela modifica todo o meu sistema de vida. Ela não deixa o meu sistema, o sistema da minha natureza decaída prevalecer. Ela faz com que o amor pela minha esposa seja um amor verdadeiro. Ela faz com que o amor do marido para com a esposa seja verdadeiro. Ela faz com que o amor da esposa com o marido seja verdadeiro. Que o amor do pai, dos filhos para com o pai ou vice-versa seja verdadeiro. Sabe por que muitos lares não são hoje abençoados no seio das nossas igrejas? Sabe por que tanto problema, tanto divórcio hoje? Está uma vergonha essa questão de divórcio no seio da igreja. Foi Deus que instituiu a igreja, o divórcio, eu sei disso. Mas ele deixou claro, Jesus deixou claro, que Deus permitiu o divórcio, deixou o divórcio, instituiu o divórcio, para não causar mais confusão na igreja. Mas que o divórcio é por causa do pecado, é por causa da dureza do coração, ele é.
Porque muitos casamentos na igreja não foi Deus que juntou. Tem gente que fica bravo comigo, tem colegas pastores que brigam comigo. Porque fulano está vivendo bem, vai. Lógico, o que nós juntou Deus não tem jeito. O que Deus não faz nada errado. Deus não vai fazer um casamento para dar errado, não. E na santificação, quando Deus santifica a vida do marido, quando Deus santifica a vida da esposa, o casamento vai ser abençoado. E já começou errado lá, porque não foi Deus que fez o casamento. Casamento são 3 pessoas. Tem que ter o marido, a moça, o rapaz, ou o homem, a mulher, porque às vezes é segundo casamento. E Deus tem que estar no meio. Pai, Filho e Espírito Santo tem que ser não só o mentor, ele tem que ser o Senhor dessa relação, dessa união. Esse é o casamento, é a família que Deus tem compromisso. E então Deus vai santificar o marido, vai santificar a esposa. E aí não tem jeito de dar errado. Aí não tem jeito de dar errado o negócio. Não vai dar errado. Tá certo? Problemas vai ter. Dificuldades surgirão. Mas errado não. Um marido cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra, com a esposa cheia do Espírito Santo, conhecedor da palavra, com os filhos cheios do Espírito Santo, estando no processo da santificação pelo Pai, Filho e Espírito Santo, como que essa família vai dar errado? Pode faltar comida, pode faltar dinheiro, pode faltar casa, pode faltar... A minha oração para minha família é assim: eu não quero ficar rico, mas eu quero que a minha família seja abençoada. Quero que meus filhos sejam abençoados. Eu passando mal o final de semana, meu filho veio aqui 3 vezes. As filhas que estão longe, mais longe um pouquinho, ligando o tempo. Pai, aí, tá. Gente, até o carinho ajuda na terapia. A esposa junto e aquele negócio todo. Deus, eu não quero dinheiro, eu preciso de dinheiro só para comer, para fazer o que eu preciso, para ofertar, para dizimar. E pronto, mas eu preciso de uma família, de uma casa abençoada, porque eu sou herdeiro das coisas eternas. Nós temos que ter a mentalidade disso. Agora, se Deus quer me enriquecer, tudo bem, pode me enriquecer também, eu aceito. Mas melhor do que dinheiro é ter paz no coração para ficar dentro da sua própria casa. Tem crente que não tem prazer de ficar dentro da sua própria casa. Cadê o Deus que santifica tudo? O Deus de paz nos santifica em tudo, santifica a sua casa, santifica a sua relação, santifica os seus filhos, santifica o seu trabalho. Mas o meu patrão é perdido, meu patrão é não sei o que, não sei o tal. Santifica, onde? Começou no Velho Testamento, você coloca a planta dos pés, você lidera, você reina. Porque existe um Deus que reina em você. Está lá em Deuteronômio, né? Onde você colocar a planta dos pés, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça, você não vai estar embaixo, você vai estar por cima. Olha o restante do versículo 23. Não dá tempo de fazer tudo, não. E aí vem, e o Deus Pai santifique tudo, ponto e vírgula. Quer dizer, vamos mudar de assunto? Vamos. Dentro do mesmo tema? Vamos. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são 2 coisas aqui no verso 23 que às vezes a gente mistura. Primeiro, o Deus do Pai estava nos santificando. Amém? E nós temos que, junto com o Espírito Santo, conservar essa santificação em nós. Ou seja, como nós conservamos? Praticando. Quanto que nós conservamos essa santificação que Deus está operando em nós? Vivendo, amando. Então, pera um pouquinho, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá, pergunta. Então, eu simplesmente orar, o Senhor começou falando que orar não santifica, que ler a Bíblia só não santifica, que participar dos cultos só não santifica? Não. Mas então o que é oração? O que é adoração? O que é louvor? Instrumentos de aproximação com o nosso Deus, de relacionamento com o nosso Deus, e estando relacionando com Deus, então Ele vai nos santificar. Por isso que nós não podemos ficar sem orar, sem adorar, sem ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia e estou santificando. Não. Se está lendo a Bíblia, é para aproximar de Deus, para ter comunhão com Ele. Esse Deus que mora em você. Você precisa comunicar, você precisa comungar com Ele. Em estar em comunhão com Ele,
ele vai operar. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. O texto que termina dizendo isso. No verso 24. Fiel é o que vos chama. Para quê? Para salvação, para santificação, o qual também o fará. Quem é que faz a santificação? Cristo. Então eu preciso de orar, preciso de ser um leitor da Bíblia, amante da palavra de Deus, eu preciso ser um praticante do Evangelho, eu preciso ser um adorador em potencial, eu preciso ser um servo, um serviçal. Servo no sentido de serviçal. Eu sou servo de Deus, eu vou fazer nada na igreja? Meu irmão, desculpa, você não é servo de Deus coisa nenhuma não. Servo é quem trabalha. Servo é quem trabalha na igreja, quem faz alguma coisa no reino de Deus. Quem está trabalhando para o crescimento da igreja de Deus. Se você vai só nos cultos participar, você é um espectador. É um telespectador. Você é um assistente. Isso não é ser crente, não. Ser servo de Deus é estar servindo, estar a serviço de. Eu estou servindo, eu estou trabalhando, eu estou servo, quer dizer, eu estou trabalhando a serviço de A ou de B. No nosso caso, para eu ser servo de Deus, eu tenho que estar fazendo alguma coisa no reino de Deus. Se não está fazendo, me desculpa, não tem problema ficar chateado comigo, mas você não é servo de Deus. Estou lendo a Bíblia, isso não é servo de Deus. Estou orando, isso não é ser servo de Deus. Se você não estiver pregando o Evangelho, se você não estiver orando pelo enfermo, se você não estiver anunciando Jesus, se você não estiver cumprindo o ID, você não é servo de Deus, não. Servo de Deus é quem está fazendo a vontade dele, está trabalhando no reino dele, trabalhando para o crescimento. Se você não convida ninguém para ir na sua igreja, você não é servo de Deus. Se você não convida ninguém para participar dos cultos nos lares da sua casa, você não é servo de Deus. E não sou eu quem estou dizendo. É a Bíblia quem está dizendo. Toda árvore que não dá fruto, João 15, os primeiros versos. Eu sou a videira, eu sou o tronco. Vocês são os galhos. Vocês são os galhos. Todo galho que não der fruto, corta e é jogado fora e é queimado. Porque não está servindo. Servo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Então preste bem atenção aqui. Todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso corpo. Nós entramos aqui também no quinto ponto, né, do calvinismo, que é a preservação dos santos. Deus está nisso. Eu preciso me juntar ao Espírito Santo para eu fazer a vontade de Deus, para me unir a Ele, para que esta santificação continue a agir, operar na minha vida. Quem é que está nos santificando? O verso 24 confirma. Fiel é que nos chama, porque Ele também vai continuar fazendo. Ele o fará, o qual também tem feito a obra dele. Avalie, faça como o apóstolo Paulo falou, o mesmo apóstolo Paulo. Julgue a você mesmo. Pegue a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e julgue a você mesmo. Para você não ser contado e condenado, julgado e condenado com o mundo. Você é santo. Então deixa Deus santificar. Entregue-se a Ele. Viva para Deus. Sirva a Deus. Trabalhe, perturbe o seu pastor. Pastor, eu quero trabalhar, eu quero ganhar almas, eu sou um ganhador de alma potencial. Todos nós que passamos pelo Calvário fomos justificados, somos evangelistas. Você fica na igreja perturbando o pastor, perturbando o presbítero, perturbando o grupo, procurando defeito nas reuniões, nas liturgias, nas reuniões dos seus grupos aí menores. Você fica aí perturbando, colocando defeito no irmão que falou português errado, que falou, que pronunciou errado, que errou o texto, que errou a... Meu irmão, larga isso pra lá. Produza, seja produtivo. Faz aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque Deus está santificando a sua vida. Não seja carnal, seja espiritual. Busque o Espírito Santo, relacione-se com o Espírito Santo. Lendo a Bíblia, orando. Leia a Bíblia não para santificar, mas leia a Bíblia para ter comunhão com Deus. Deixe qualquer ideia legalista de fora. O legalismo já fez muito mal para a igreja brasileira. Pastor Fábio está aí, outros pastores estão aí. Nós estamos aí
Ficamos o tempo todo proibindo a igreja. Não pode, não pode, não pode. Esquecemos do que podia, do que deveríamos fazer, que principalmente a nossa comunhão com Deus. Enquanto nós estávamos preocupados com o que achávamos que não podia e que hoje a maioria das coisas estão acontecendo, aí alguém fala assim, você está trazendo o mundo para a igreja. O mundo nunca entra na igreja triunfante. Pode entrar no coração de um pecador perdido que é membro da igreja e que nem confessou a Cristo como Salvador, mas na igreja de Cristo. Deus não deixa nada macular a sua igreja. Deus não deixa nada macular o seu povo. Deus não deixa nada contaminar. A igreja ela é imaculada, irrepreensível, ela é santa, ela é perfeita porque ela é construída, porque ela é edificada, porque ela é santificada em Cristo Jesus. Se você está vivendo a carnalidade, você não está na igreja. Se você está vivendo de acordo com os conceitos do mundo, com as ideologias do mundo, com as coisas do mundo, você não está na igreja. De Cristo, não. Não tem como. Não entra. Não entra. É com o sangue de Cristo que nós participamos. É com a operação do Espírito Santo que nós somos integrados, somos edificados, somos santificados. Sem Cristo, sem a Bíblia, sem o sangue, sem a graça, sem o poder, nós não somos abençoados. Não tem jeito. Não tem jeito de nós agradarmos a Deus. Eu dei o exemplo aqui do jovem rico que queria saber de Jesus, como é que fazia para conquistar a salvação. Leia o texto mais uma vez que você vai entender. Não tem como. É Cristo. Somente por meio de Cristo. Somente pela palavra. Glória somente, glória de Deus. Se você pode santificar a sua vida, você não precisa de Deus. Então ele não é glorificado nisso. Então não existe isso. Glória somente ao Pai, somente a Deus. Certo? Somente, e nós só temos acesso a Deus por meio da fé. Só por meio da fé. Não tem jeito. Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Que a nossa edificação e santificação continue sendo conforme o Espírito Santo, né? Que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O pastor Fábio colocou o versículo aí. Sempre firmes, sempre constantes, firmes e constantes e sempre abundantes. Deus tem uma bênção grande para sua casa, para sua família. Passou a minha família, sua família é de Deus. Você foi colocado como Moisés dentro da sua casa. Como eu brinco com as meninas aqui da igreja. Se o seu marido não é crente, você é uma Moisés dentro da sua casa. Você que vai tirar o seu marido do mundo e vai trazer para a presença de Cristo. Vai trazer seus filhos da perdição. Não importa que esteja nas drogas, vai trazer. Deus te salvou. Se Deus salvou você, colocou você no seio da sua família, é você que é o canal de bênção. Você é o instrumento de bênção. É aquele instrumento que Deus vai usar para libertar, para salvar a sua família, a sua casa. Meu irmão, que o Espírito Santo nesta manhã possa fortalecer a sua vida e o seu coração. Não tente ser crente autônomo. Sem o Espírito Santo não tem jeito de ser crente, não. Não tenta, não, porque não dá. Você vai ser carnal e vai ofender a obra de Deus. Se você está na sua igreja e não faz nada, você não é servo de Deus, não. Não fique chateado comigo. Pode ficar, não tem problema, pode ficar. Ah, eu sou servo, mas não faz. Você é um galho quebrado. Cuidado para Jesus não lançar você no fogo. Todo galho que não produz é lançado fora. Convide as pessoas. Ore pelas pessoas, ore pelos enfermos. Traz as pessoas para a sua igreja, para os cultos na sua igreja. Pastor, é pandemia. Vai na casa da pessoa, ora com ela. Vai de máscara, vai do jeito que você quiser. Mas com o Espírito Santo no coração, sob o domínio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado que o Senhor falou comigo. Creio que o Senhor falou com mais gente nesta manhã. Senhor, que sejamos santificados, sejamos edificados na tua palavra. Abençoe a família, as famílias representadas aqui na nossa boa palavra nesta manhã. Abençoe, meu Pai, as pessoas que estão acometidas
contaminadas com o coronavírus sejam libertas. Aquele crente que anda desanimado, que anda fraco, que anda cabisbaixo, e muitas vezes porque não tem trabalhado, não tem sido servo do Senhor, mas está salvo. Liberta, meu Pai, coloca essa mentalidade que o ID é para todo crente, que o ID faz parte da santificação, que o ID faz parte do reino de Deus, que todos nós estamos comprometidos com o Senhor, estamos comprometidos com a Tua obra. Nós oramos e Te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que dó, né? Assim que eu encerrar aqui, compartilhe nos seus grupos, né? Daqui a pouquinho nós estaremos no canal do YouTube, né? Mas, irmão, é sério. Eu estou persistindo e estou insistindo. Só pela graça de Deus. Só na santificação. Deixa Deus operar essa santificação em alta na sua vida. Não tenta resolver aquilo que você não tem condições de resolver. Somos pecadores, somos falhos, somos fracos. Somos dependentes da graça de Deus. Não sejamos, em momento algum, autônomos. Eu que é porque eu vou ser santo agora. Santo você é. Mas santificação é só Deus. E o Deus de paz que santifica em tudo. E o seu espírito, sua alma, o seu corpo tem que permanecer nessa santidade irrepreensível. Busque no Espírito Santo para que, por meio da palavra, da oração, do louvor, da adoração, do serviço, a sua alma seja conservada nessa santificação, que as nossas almas sejam conservadas nessa santificação. Que Deus em Cristo abençoe. Turma do Bretas, não esqueça que hoje é dia de orando com o pastor. Venha orar, venha buscar a Deus, intimidade com Deus, cavar mais fundo, cave mais fundo, cave uma relação mais funda com Deus. Quanto mais próximo de Deus, maiores serão os benefícios da santificação de Deus na sua vida. É só aproximar. Olha o exemplo aqui. Aproximou de Deus. Aliás, né? Foi Tiago. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Chegai-vos a mim, não é? Eu acho que é Tiago mesmo. Me ajuda aí, os pastores estão aí. Chegai-vos a mim e eu chegarei. Chegai-vos a mim. E o Espírito Santo chegou. A comunhão com o Espírito Santo, né? Te colocou diante de Deus e você está agora aí, você é envolvido. A santificação é a presença, é a ação da presença de Deus na vida da gente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até quinta-feira. Até quinta-feira, se Deus quiser, às 9 horas da manhã.